agora eu quero saber da sua história. Qual que é... Você era criança, você é gaúcha, certo? Uma gaúcha praticante, você toma chimarrão. Tomo chimarrão quando eu vou lá nos meus pais. É. Quando eu visito o Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão. Achei que toda gaúcha e todo gaúcho tomava chimarrão, era tipo assim, ou você toma chimarrão ou você não pode falar que é gaúcho. Mas não tem isso, né? Não tem não. E se tiver alguém aqui que tá tomando... E você não tem um sotaque tão carregado, né? Você perdeu um pouco. Já faz uns 9, quase 10 anos, eu acho que eu moro aqui em São Paulo. Então, perdi. Embora as pessoas ainda identifiquem que não é... Tem um pouquinho, tem um pouquinho. Mas... Você não fala bah... Não, já perdi bastante. Bah, sim, às vezes sai uns perdidos. Tri legal, já não falo mais, que era uma coisa que eu falava bastante. Troquei por um mó legal aqui de São Paulo. Teve uma coisa que o Nando falou aqui, que eu nunca tinha escutado. Você já ouviu falar quando os caras tão... Cagalhão. Cagalhão? É tipo, o cara tá covarde, assim, né? Uhum. Tu achas que eu sou um cagalhão? Ele falou aqui. Que ele foi brigar com alguém e aí todo mundo começou a dar risada, porque a gente nunca escutou isso. Tu achas que eu sou um cagalhão? Aí acabou a briga. Né? Cagalhão. Todo mundo cai na risada. É muito gaúcho isso, né? Tem. O gaúcho tem um vocabulário bem específico, assim. Mas você era criança lá da... Que cidade? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu morei a maior parte do tempo em Canoas, que é a região metropolitana. Já fechou ali. lá, muito legal. Ah, e aí que você queria ser o quê quando crescia, assim, que falava? Então, eu não sabia. É? Olha, eu acho que eu já quis ser cantora, eu queria ser cantora. Eu cantava desde criança, Você canta ainda, não? Eu, atualmente, só por hobby, mas eu já, adulta, eu já cantei um tempinho ganhando dinheiro com isso. Não era grandes coisas, mas cantava em happy hour, formatura e tal. Quero voltar até, Pô, tem que voltar. Vou voltar, Eu já tentei, mas não... Vai sair, em breve vai sair um som aí. É mesmo? Pô, que legal. Que tipo de som? Rock? Então, primeiro vai sair um som meu com o Fábio Vital, que vai ser uma participação minha numa música que ele vai lançar. É um som mais romântico. E aí eu gostei do estúdio onde a gente gravou, gostei dos meninos que trabalham lá e... Que eu não tenho talento pra compor, né? Então eu quero conversar com eles pra ver se eles têm umas letras da hora lá e vamos... Vou investir. Sempre me cobram. Toda vez que eu posto um videozinho cantando lá no Instagram, a galera me cobra. Tem que fazer E mais aí, coisa. Esse ano é o ano que eu tô. Eu tô podcast agora. Exatamente. Vamos chegar nele. Então você queria ser cantora... Que mais? Porque quando é criança quer ser bastante coisa, né? Assim, quando eu era criança cantora, né? Ficava lá cantando músicas da Xuxa, inclusive, né? Eu só não tive o microfone da Xuxa. Queria ter tido o microfone da Xuxa. Tinha o microfone da Xuxa? Eu não lembro. Tinha, que era assim com... Vinha com a era amplificadorzinho cinza já? E tinha um cabelinho assim... Amarelo, sei lá... tinha todos os LPs da Xuxa. LP, né? Olha só. Olha, LP, o pessoal nem sabe o que é isso. Não sabe nem... Fita cassete, você não teve? Tive, gravava também. As músicas que passavam na rádio. Aí o locutor falava, você ficava puto, né? Exatamente. Cidade! Você fala, não, cara, já tava chegando no final. Tinha que apertar o REC e o play, né? E aí quando a fita ficava... Eu nem lembro qual é a palavra que usa, mas quando emaranhava assim... enganchado, né? Tinha que usar caneta, assim, caneta pra... Bic. Então, tinha um gradiente, um radinho lá da gradiente. Ir pra locadora pegar filme. Isso! O pessoal não sabe dessas Pra biblioteca, alocar livro. Nossa, bons tempos, viu? Aí, nessa hora que a gente vê que tá velho, né? Quando a gente começa, bons tempos aqueles. Exatamente. A minha filha não vai viver isso. Ver revista. É. Ninguém mais compra revista, eu acho, né? Acho que não, mas eu gosto. Você leu o gibi quando era criança? Sim, que muito. Lia? Turma da Mônica. Turma da Mônica, Pica-Pau também. Um povo lá do... Essas historinhas do Pato Donald, sei. Mas eu Tinha gostava mais de... também, lembra? Isso, Luluzinha. Mas o que eu mais gostava era da Turma da Mônica mesmo. Tinha os almanacs e tal. Gostava. E aí, uma das coisas que eu pensava também era ser professora. Eu até cheguei a entrar... Seus pais faziam o quê? Era professor? Meu pai militar, da aeronáutica, e a minha mãe dona de casa. Ah, tá. Secretária do lar, que chama hoje em dia, né? Não, porque minha mãe era professora e eu teve uma época também que eu queria ser professor por causa da minha mãe. Mas você por quê? Porque você via professor? Eu acho que era porque as referências que eu tinha ali, né? Achava legal dar aula e tal. Eu até eu cheguei a entrar em 2 faculdades que eu poderia ser professora. Uma era de educação física e a outra de letras. Ah, é? Só que abortei a missão. Por quê? Antes da metade do caminho. Não viu que não era a sua praia. Eu era muito indecisa com relação, assim, a essa coisa de você se formar no colégio e já ser obrigada a escolher um curso. Eu nunca tive muito...
à medida que passam os anos, vão surgindo cursos novos, né? Aí você vai lá ler o guia do estudante pra... Ai, tá bom. Eu preciso fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Aí você começa a ler o guia do estudante. Ah, gosto disso. Ah, mas eu também gosto disso. Ah, mas eu não sou tão bom em matemática. Nossa, uma pressão muito e aí grande, você... né? Pra escolher. Então... Todo mundo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nossa. E aí na pressão, você vai... Eu ia meio que... Ah, eu gosto de biológicas. Gosto... Português é uma coisa que eu sempre gostei muito e tal. Mas, assim, ter certeza que eu queria ser tal coisa... Nunca fui aquela criança que... Ah, não, quando eu crescer, eu vou ser... Sei lá... Médico. Exatamente. Passou pela cabeça ser professora, passou pela cabeça até ser secretária. Porque eu acho que via, sei lá, em desenho, aquela coisa secretária lá toda. E brincava em casa também de ser secretária, teve uma época que eu queria ser lixeiro, porque achava demais os caras passando no caminhão de lixo muito louco, pendurado naquilo. Você é criança, você quer ser tudo, né? Cada hora é uma coisa. Isso, cada hora engenheiro, eu nem sabia que era engenheiro e falava, quero ser engenheiro. A gente vai na onda. E seu pai era militar, aí vocês tinham que mudar de casa? Não era... A patente dele não era dessas que ficava tendo que trocar de estado toda hora. Aí a gente sempre morou... A gente morou em Vila Militar, lá em Canoas, né? O 5º Comar da Aeronáutica é em Canoas, por isso que a gente morava lá, apesar de eu ter nascido em Porto Alegre. Mas eu fiquei sempre lá, assim. Estudei no colégio militar. Até a 7ª série estudei em colégio de freira. E aí, na 8ª série, da 8ª e o ensino médio, eu fiz no colégio militar. Que, como meu pai era militar... O colégio militar você pode ou entrar na 5ª série, que geralmente é por prova, é uma prova bem difícil. Ah, é? É um colégio bom, né? Assim, muito bom, o ensino é maravilhoso. E aí, meu pai me levou pra visitar o colégio militar antes de eu entrar na 5ª série, só que eu era muito novinha. Daí eu falei, não, pai, eu não quero e tal. Aí, abortou a missão. E aí, só que aí, quando eu tava na 7ª série e era pra passar pra 8ª, surgiu, às vezes eles sorteavam umas vagas, que sei lá, aluno que saía ou que era transferido, e aí sobrou ali umas vaguinhas e sortearam e eu ganhei no sorteio. Aí na 8ª série eu entrei lá, e aí eu, assim, tomei um difícil pra caralho, porque lá, né, tava em colégio particular, beleza, lá eu tirava de 8 pra cima, era uma ótima aluna. Mas era misturado, homem e mulher? Era misturado. Na época que eu entrei, não, era misturado. Teve um tempo que no colégio militar só podiam entrar homens. Mas depois que as mulheres entraram, era tudo misturado. E aí foi um ótimo... No começo, assim, foi difícil acompanhar o ritmo. Tanto que a média lá era 5. A média do colégio militar era 5, não sei como tá agora. Ah, mas 5 era em todo o colégio, não era? 6, 7, não era a média de colégio normal? Não, acho que é 5, né? O seu qual foi? Eu acho que era 5. O meu era 6. Era 6? Acho que é 6, Tá. Era um pouco mais baixa a média, porque era bem difícil mesmo. Mas eu gostei bastante, me deu uma ótima base, assim. E como você era? Você era tímida? Era engraçadona? Eu era tímida, era bem introspectiva, eu era... Sentava lá na frente. Ah, você era a CDF? Nunca fui de sentar no... Não chegava a ser CDF, assim, mas eu era mais introspectiva. Nunca fui da turma da bagunça, de sentar lá no fundão e tal. Na 8ª série, quando eu entrei no colégio militar, eu comecei a me soltar um pouquinho mais, porque eu acho que a turma que eu entrei era de novatos. Toda aquela turma que eu tava era de gente que tava entrando naquela época ali no colégio militar. Então a gente era... Como é que eles queriam chamar os calouros? Tinha um outro nome lá, que eu não vou lembrar agora. Bicho, acho que era. Aí a gente se uniu muito, e aí com eles eu me senti mais à vontade, aí eu comecei a me soltar mais e tal. Mas antes disso eu sempre fui mais quietinha, tinha poucos amigos. E também nunca fui a gostosona da turma, por exemplo, né? Não? Que não, era magrinha, não. Você não era que todo mundo falava? Não era. Eu fui começar a ter corpo e acho que ficar mais nos padrões do que um cara olhava e chamava de gostosa depois dos 20 anos. Caramba. Antes disso Mas você sofria um pouco com isso, de não estar nos padrões, ou era tranquilo pra você? Não, era de boas, assim. Era de boas. Eu era na minha e beleza. Assim, às vezes eu olhava, né? Tipo, as minas lá, que eram as visadas, tipo, gostosonas. Tem umas que já corpão, né? Por que eu ainda não... então tinha mina que já tinha peito, né? Logo muito rápido, né? Eu via isso, assim. Cara, tinha mulher assim que a gente era moleque ainda, as minas com peito já. Então, mas eu acho até que foi bom, assim, olhando hoje pra trás. Pra frente, porque naquela época, imagina, você é uma menina de 13 anos, você nem entende muita coisa ainda, já tem uns peitão, aí os caras, tipo, até cara adulto, né? Fica te olhando assim, aí deve ser bizarro. Da série assim. mais pra cima, né?